Glórias a Deus. Queria fazer menção da irmã Gisélia também. Irmã Gisélia, grande companheira, né? E com certeza um dos motivos de tudo isso. Nós já falamos isso, né, Gisélia? Gisélia que levou a minha esposa para Jesus Cristo e começou tudo isso aí. Deus seja bom. Quem tem rondado por aqui é o pastor Luiz Carlos, o presbítero Luiz Carlos, viu, Zé? Ele mora pertinho, de vez em quando ele passa por aqui. Lembra dele, né? Do Luiz Carlos? Agora ele deu o número do WhatsApp dele, eu estou dando umas fisgadas nele de vez em quando. Então, só entre nós, assim, tem umas magoinhas que precisa resolver, mas eu tenho dado umas fisgadas nele, tá, sabe? Tenho procurado comunicar com ele através do WhatsApp. Mas oro por ele, a Claudete, esposa, né? Claudete mora aqui pertinho, né? O presbítero, na época, Luiz Carlos, né? Que Deus abençoe a vida e o ministério dele também. Também queria justificar o Moadélio, né? O Moadélio, ele foi viajar, né? Geralmente, essas festas tem uns dias mais de folga, ele vai lá para Minas, ora pelo pai dele também, o pai dele, seu Sebastião, sabe o pai dele também? Seu Sebastião já está com quase 90 anos, né? 89 anos, está firme ele, mas ele precisa das nossas orações. Sebastião também era pai do seu pai também, né? Pai também, nós fomos atrás dele até que ele entregou a vida para Jesus. Também foi uma bênção, não é? Você foi antes, viu? Seu Sebastião, e era um assíduo frequentador da escola dominical, viu? Sebastião, nós louvamos a Deus pela vida do seu Sebastião também, né? Do pai, irmão Edson, que está com o Senhor. Capítulo 4, verso 17 de Efésios, eu queria comentar com os irmãos mais uma vez em relação a isso, porque eu acho que essa passagem ela é de suma importância para a vida do cristão. Deus tinha colocado também no meu coração, sabe, Elisa? Capítulo 11, verso 6 de Hebreus. Quem souber que é da escola dominical aqui, primeiro lugar garantido já na escola dominical nesse trimestre. Hebreus 11, 6. Meu Deus, já só vale 30 segundos. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem, ou daqueles que o buscam, né? E o buscar é mais ou menos sinônimo, né? Que a gente estava falando hoje cedo da escola dominical, né? Conhecer e ouvir em certo aspecto, em certo contexto da Bíblia, onde está localizado, tem o mesmo sentido, né? De obediência. Então, eu tinha colocado esse texto no meu coração, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem algumas coisas que é impossível, né? Tem alguma coisa impossível? Deus só tem alguma coisa impossível para mim? Tem. Ele mesmo diz, porque é impossível que Deus minta. Oh, glória! É impossível que Deus minta. Então tem alguma coisa impossível para Deus? Tem. É impossível que Ele minta. Aleluia. Amém? Então nosso Deus, se nós nos achegarmos a Ele, nós temos que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, né? E eu tenho procurado falar essas coisas, definir algumas palavras, irmão Luciano, você sabe disso, porque elas acabam facilitando, né? Aquele que é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que realmente Ele existe e
que ele se torna galardoador, ele dá galardão, prêmios àqueles que buscam ele. E nós já falamos tantas vezes, e mais do que nunca é necessário que nós entendamos que buscar a Deus, né, é atitude, né? Adorar a Deus com atitudes, né? Buscar a Deus com atitude. Então, é zetene, na palavra do hebraico, zetene, Z-E-T-N-E mesmo, né? Traduzido para o nosso aqui, idioma português, é zetene. E zetene literalmente é armar uma contenda, é se levantar contra. Então, para você buscar a Deus, você tem que se levantar contra o seu egocentrismo, a sua preguiça, né, a carnalidade, o mundanismo. Na verdade, se você não arma uma contenda, né, se você não bate de frente com isto, né, com a nossa indolência ou com a ignorância, né, nós não conseguimos buscar a Deus e nem agradar a Deus. Nós vemos, né, nós falamos esse tempo atrás, quando Davi ele adulterou com Batsebe, Deus feriu o menino, né, e o menino depois ele morreu. Quando o menino morreu, ele pôs-se a buscar a Deus, né? E nós temos convidados, irmãos, os pregadores têm nos convidado a buscar a Deus, né? Isaías 51, busque a Deus enquanto se pode achar. Então esse buscar a Deus tem essa ideia de dizer, tem de esforço concentrado, né? E Davi ele começou a buscar a Deus pelo menino. Ele, olha, um rei, ele jogou-se na terra, ele vestiu-se de pano de saco e ele jejuou por 7 dias. Atitude dele radical em favor, né, de buscar uma retratação de Deus com relação à sentença que Deus tinha dado, né, tinha matado o menino. Então, pelo menino morto, eu busquei a ele, né? Pelo menino vivo, enquanto o menino estava vivo, doente, né? Então, ele buscou a Deus, e buscar a Deus é atitude, né? Jejuar é uma atitude de buscar a Deus, congregar, orar, né? Tudo isso são atitudes, né, que revelam a busca por Deus. Então, nós precisamos buscar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe de fato, e Ele torna-se galardoador de todos aqueles que o buscam. E nós já falamos isso também, que isso tinha um sentido, né, Moels? Porque em especial as pessoas, né, com relação aos seus deuses, e isso também se refletiu à nação de Israel. Eles tinham um Deus tão poderoso, tão grandioso, eles tinham muito medo de Deus, esses deuses dos deuses. E na macumba também, lá no candomblé, né, lá nessas religiões, eles também têm um medo que se pela dos demônios, né, dos guias lá, dos cabeças deles lá, dos orixás. Eles têm medo, porque se eles não fizerem as coisas de acordo, olha, eles apanham e apanham feio lá dentro. Então essas religiões, né, eles têm um pavor dos seus deuses, né, têm um medo dos seus deuses. Então Jesus, né, ou a palavra de Deus, aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que realmente Ele existe, Ele é grande, Ele é poderoso, mas Ele, né, dá galardões àqueles que buscam Ele. Não precisa ter medo, né? Se você for a buscar a Deus, Ele vai premiar, Ele vai presentear você, né? Não precisamos ter medo deste Deus, né? Os judeus, com tanto zelo, né, do nosso Deus, eles até fizeram um pentagrama, né? Aquelas 4 letras que nós estudamos aqui, né? Do Yahvé, do Jeová, enfim, lá fizeram aquele tetragrama, porque lá estava escrito que Deus não teria por inocente quem tomasse o nome dele em vão. Então, com medo de pecar, de tomar o nome dele em vão,
Então eles fizeram aquele pentagrama lá, que seria assim um resumo, né, dos 4 nomes pelo qual Deus ele é chamado ali. Então eles tinham esse zelo tremendo, né, e em função, né, do medo, do horror, e o próprio Deus, de alguma forma, ele põe medo também, né? Deus põe medo, sim. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Quando Nadab e Abiú, eles entraram na presença de Deus sem as suas devidas, né, santificações, sem o seu devido respeito, né, o que aconteceu? Eles morreram fulminados. E Deus disse para Abraão: Abraão, fala para o seu irmão não desgrenhar o cabelo, um sinal de aflição, de conquistamento ou até de indignação, porque eles desgrenhavam, rasgavam as roupas, arrancavam a barba, um sinal de indignação, de que ele não faça isso, porque assim será com todos aqueles que se chegarem à minha presença. Eu vou mostrar a eles a minha santidade, o quanto eu realmente levo a sério a minha separação. Estou absolutamente separado. Então vocês precisam tomar assim cuidado, irreverentemente, consequentemente, né? Eles foram, né, sem ser chamados, eles foram até sem estar autorizados, e eles foram fulminados. Deus disse a Moisés: assim eu farei com todos aqueles que se chegarem a mim. Eu mostrarei a eles a minha santidade. Nós vemos no caso de Uzá também estava ali carregando, a arca, estavam levando a arca, num carro de boi absolutamente novo, confeccionado para aquilo. O rei Davi mandou confeccionar um carro de boi novinho para pegar a arca da casa de Obed-Edom, e levá-lo até a tenda que ele tinha preparado. E no meio do caminho, os bois tropeçaram. Obed-Edom levou a mão para segurar a arca, e a Bíblia diz que ele morreu ali queimado, a glória de Deus o queimou ali. E está escrito, que Deus o fulminou por causa desta irreverência. Na verdade, não foi uma irreverência somente dele, todo o ato era uma irreverência, uma falta de reverência, porque estava escrito que somente, a descendência dos levitas deveriam carregar a arca, e por meio de varais. Então, aquele zelo de Davi, o zelo de Obed-Edom, não adiantou absolutamente nada, porque Deus ele tem coisa que ele não negocia e pronto, ele não negocia. A Bíblia diz lá em capítulo 21 de Levítico, a pessoa que capítulo 3 e 4, a pessoa que pecar por ignorância, todavia ela será culpada. Então realmente o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Com certeza nós temos que ter assim toda a reverência que nós pudermos para com o seu nome, Então nós vamos acreditar que esse Deus existe, ele é real, ele é poderoso, ele é tremendo, mas ele não está com o chicote para bater nas pessoas, não. Ele não está com os dardos para jogar os dardos para as pessoas, Está vendo? Você errou, você errou. Assim, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é compassivo, assaz benigno, mas ele é bastante austero, é bastante justo. E Paulo, assim, em várias passagens, Paulo ele exorta a igreja realmente a não receber a graça em vão, a não descair da graça, a não usar a graça de Deus como motivo da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Então ele fala assim, Deus salvou vocês, curou vocês, quebrou as algemas, renovou o espírito de vocês, o espírito de vocês nasceram, quebrou as algemas e libertou vocês. Vocês são livres, mas livres para quê? Como diz em Romanos 6, e uma vez libertos do pecado, nós fomos feitos escravos da justiça. Nós estamos em situação, era escravo do pecado, agora somos escravos da justiça,
somos escravos do mesmo jeito, né? Mas é escravo da justiça, né? Do que é justo, do que é certo, do que é correto. Isso é coisa maravilhosa, né? Nós hoje servimos a Deus por amor, né? Servimos a Deus porque Deus, Ele é bom, Deus é tremendo, Deus é justo, Deus é compassivo, Ele nos ajuda, né? Então nós devemos acreditar que este Deus realmente existe, né? E não precisamos ficar apavorados quando nós fazemos alguma coisa errada ou não fazemos, né? Nós oramos a Deus, clamamos a Deus, pedimos perdão, né? E Deus nos levanta, Deus nos ajuda, nos consola, nos restaura e diga: olha, filho, continua andando. Chega até um texto que diz ali ainda que o justo caia 2 vezes, ele não ficará prostrado. É isso, Elisa? Ah, não, é que o justo caia 3 vezes, ele não ficará prostrado. É isso, Luciano? Ainda que o justo caia 4, quantas vezes, Elisa? 7 vezes, né? Ainda que o justo caia 7 vezes, né? Ele não ficará prostrado. Então, nosso Deus, nós vamos acreditar que realmente esse nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fogo que consome, mas Ele é Pai amoroso, Ele é zeloso para conosco, né? E como Moisés já orou, né? Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Outro versículo que veio também no meu coração é ali, né? 14:6 de João. 14:6, eu acho que 14:6, eu acho que é um pouco mais para frente, né? Que acho que é 14:16, acho que é 16, 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Eu acho que é 16 para ali, ele diz ali assim: que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras obras maiores ainda. Amém? Fará ainda outras obras, é isso? 14:16 por ali, Líbia. 12. 14 é por ali. 14. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras obras maiores ainda, mais poderosas, né? Nós já estudamos isso também, né? E a palavra de obras é ergon, né? No grego é ergon. Não se fala de quantidade, mas de qualidade das obras maiores, né? mais poder de Deus manifestado. Acho que é 14, né? 14 de João, ou é 12? É 14 de João. João não é? 14? Então leia aí, Maria. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós estudamos isso, né? Nós vivemos numa época tão maravilhosa, Maria, uma época especial, extraordinária, né? Nós já estudamos isso, porque que ele associou as obras maiores a ele ir para o Pai dele. Porque Jesus Cristo, ele ministrou debaixo do ministério da morte, né? Da lei. Gálatas 4:4 diz isso, né? Que ele nasceu debaixo do ministério da lei para libertar aqueles que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4 de Gálatas, ele fala isso. Então ele nasceu dentro de um ministério restrito, de um ministério que nasceu hoje, mas tinha um prazo de validade. Então o ministério da lei ele era absolutamente restrito. Então ele associou as obras maiores a ele ir para junto do Pai. Porque quando ele foi para junto do Pai, né, ele mandou o Espírito Santo. Então ali em Pentecostes, de fato, cessou-se o ministério da lei e iniciou-se o ministério do Espírito. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, o Espírito dá o ministério da vida e o ministério da liberdade. Então iniciou-se uma nova fase, uma nova administração, né? Uma nova dispensação. Iniciou-se de fato em Atos dos Apóstolos, aonde, né, o Espírito agora ele mora na pessoa. É isso, Liz?
O Espírito mora em nós. Ele não só faz uma visitação, unge como ele ungiu Sansão, ou unge como ele ungiu Jefté. Agora ele mora, ele é presente. E o nosso espírito também é renascido na antiga aliança, na antiga administração da lei. Antes da lei, recuando até Adão, não tinha ninguém nascido de novo, que nem nós somos hoje, nascido de novo pela água, pela palavra, e nascido pelo Espírito Santo, ministrado pelo Espírito, à luz da palavra. Nós reconhecemos a realidade e nos entregamos as nossas vontades agora, para que Jesus seja Senhor. Então ele associou as obras maiores a ele ir para junto de Deus. Iniciou-se uma nova fase na economia de Deus. E é interessante, o irmão Leonardo vai colocar aqui, só para os irmãos darem ali, estou recordando para os irmãos, só para os irmãos recordarem aqui, mas ele diz ali em 1 Coríntios 3, e todos nós, a Bíblia está falando ali dos judeus, e todos nós agora, com o rosto desvendado, nós contemplamos a glória do Senhor. Isso já está lá em 18, mas nós vamos ali para 11. Segundo aos Coríntios 11, ele fala algo assim, dentro desse propósito, dentro dessa visão, algo assim especial que nós já estudamos aqui na igreja, na escola dominical, com os irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, eu quero que você olhe para ele e rapidinho diga assim: graças a Deus que nos deixou a sua palavra e nos enviou o seu Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 3, ele diz assim, olha, posso ler para os irmãos? Glória a Deus. Segundo aos Coríntios 3, ele diz assim, olha, eu queria ler aqui um pouquinho, 1 aos Coríntios 3, e ele diz assim, a partir do verso 6, ele diz assim, vamos ver o 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Diga-se, a minha suficiência. Se eu sou suficiente em alguma coisa, é porque Deus nos dá condições de ser suficientes, ou seja, de preenchermos, de agirmos, de fazermos alguma coisa. E ele diz aqui, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, como já foi falado aqui, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que sentido que a letra mata? A letra pela letra, ela realmente mata. Agora, como é que o Espírito vivifica? O Espírito, ele dá sentido à letra. Eu já expliquei aqui, Zé? Você está indo na rua, tem um pare ali, a letra diz para. O pare diz para. O pare não, mas está parando. Esse pare, se a letra. A letra mata. Esse pare da letra. Então qual que é a ideia do Espírito? O Espírito dá sentido ao que está escrito, faz você contextualizar, faz você entender como é que funciona, para que as coisas foram estabelecidas. A letra então, ela mata. Eles davam o dízimo do endo, do cominho, davam o dízimo da hortelã, mas estavam esquecendo os princípios mais importantes, que é a misericórdia, que era o perdão. Eu estava esquecendo disso. Mas ali aos dízimos, pegavam uma lupa lá, contavam a sementinha do endo, cominho, da hortelã, para não ficar faltando nenhuma. Mas eram pessoas duras, más, perversas, homens e mulheres, beberrões, adúlteros.
que a letra ela mata. E ele diz assim, né? E aí ele diz assim, ele põe um ezinho lá, conseguiu? Isso, mais um, dá para ir mais um para frente. Agora tem um ezinho abençoado. Vamos ver se essa versão tem um ezinho abençoado ali, meu amigo. Aleluia. Ih, pagou. Mas é o verso 7. Vai entrar aí, né? Glória a Deus, né? 3, 1, 2, 3. Eu vou ler aqui o 7. Ele diz assim: E-se. Ele diz assim: olha, Leonardo, E-se. Que nem um moço uma vez, né? O moço era caipira da roça, o Bete. Ele leu lá, né? Lá que Sansão pegou a queixada de uma jumenta e matou 1000 homens, né? Com uma queixada de jumento eu matei um montão. Com uma queixada de jumento eu matei outro montão. Só que eu feri 1000 homens. Aí ele falou assim: olha, era um caipira da roça. Olha, se Deus, né, matou 1000 homens com uma queixada de jumento, imagina um jumentão desse inteiro. O que ele pode fazer com o jumento inteiro? Uma coisa não dá. Ele morre. É esse ser aqui, ó. Falando assim. É como se a lei fosse, vamos dizer assim, né? Que Deus nos permita, né? Que a lei fosse como se fosse uma queixada de jumento. E nós agora somos jumento inteligente e vivo. Então o que pode ser feito através de nós? Essa é a ideia desse ser aqui, ó. Literalmente, né? Se o ministério da morte, gravado em cometas, em pedras, né? Veio, né, em grande glória, de maneira que o Espírito Israel não podia fitar nos olhos da face de Moisés por causa da sua glória, a glória do seu rosto, a qual era transitória, né? Falando, Moisés representando a lei, ele subia lá em cima, o negócio brilhava, 2, 3 dias depois começava a apagar, tirava o véu, né? E ele fala no próximo verso: mas guarda esse ser lá. Então era transitória a glória do rosto de Moisés, porque representava a lei, né? Ela durou 400. Quantos anos que a lei durou? A lei durou 1500 e poucos anos. Nós falamos, né? 1520 e poucos anos, não me lembro. E a graça, né? Já tem quase beirando a 2000 anos. O maior de todos os ministérios, né? Foi a graça, né? A administração desse tempo. E ele diz aqui: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele está falando isso mesmo. Olha, se lá no ministério da queixada de jumento, Moisés subindo no rosto, ele não era nem nascido de novo, Moisés. Não era nem nascido de novo, homem não era. E Deus fez tanta glória, tanta maravilha com a queixada de jumento, né? Deus não vai fazer coisa muito maior agora com o jumento inteiro. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele fala um pouquinho mais aqui, ó. Glória a Deus. Por quê? Se o ministério da condenação, não o ministério da lei, foi glorioso, e é mesmo, né? Muitas coisas nós vemos lá que Deus fez, depois ele deu a lei no Sinai para frente. Quantas coisas gloriosíssimas! No capítulo 16 de Números, Datã, Coreia e Abirão se rebelaram contra Deus, a terra abriu, agora engoliu todo mundo. Codorniz, muralhas caíram. Hebreus capítulo 11 fala um pouco da gloriosa manifestação. Porque se o ministério da queixada do jumento foi glorioso, como não será muito mais excedente em glória o ministério do jumento? Falando para o novo entender, amém? É isso que ele está falando, né? Se o ministério da morte foi tanta glória, nós vamos poder olhar
porque era muito glorioso a presença de Deus. Então, mais afora, né, o ministério da liberdade, da vida, do Espírito Santo, porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Eles olhavam para Cristo, a justiça que deveria ser praticada, e hoje nós também olhamos para Cristo, a justiça que já foi concluída e a justiça que nos foi imputada. Glória a Deus. É isso? Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Está na versão, não está na atualizada, está um pouquinho diferente da minha aqui. Tem mais uma? Ele diz lá, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Qual que é esse verso? Deixa eu ler o verso 3 e o 10 aqui na versão. Ele diz assim, ó: porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Ele está dizendo claramente, né, que nós, nesse ministério, com a presença do Espírito Santo morando em nós, né, nascidos de novo, a glória, né, em certa forma Deus tem operado, né, a glória, ela pode ser muito mais maravilhosa do que a glória manifestada por Deus ali no deserto, né, do ministério da lei, que foi feita coisas espetaculares, manifestações terríveis, né, o Rio Jordão rios, né, codornizes, o maná, quantos milagres Deus operou que nós nos admiramos. É como se ele tivesse falado: olha, o ministério da queixada do jumento, era uma lâmpada de 60 volts. Agora, o ministério da justiça, os irmãos entenderem, né, que é o jumento inteiro, é como se fosse uma lâmpada de 1000 watts. Sabe, uma lâmpada de 1000 watts, essa lâmpada fora. Mas não é essa fumaça, é a água ferve. Se acendeu 1000 watts, fica quente hoje, porque é muita glória que apaga, ofusca a glória dessa lampadinha de leve pequenininha. É isso que ele está falando. Olha, o ministério da morte, da lei, gravado em tábuas de pedra, agora está gravado no nosso coração, no nosso espírito. Agora nós vamos buscar Deus para nós conseguir distinguir, discernir essa diferença. Não é que eu acho que essas coisas manifestem-se na minha vida, né, e por intermédio da minha vida. Então ele está dizendo que também o que outrora foi glorificado neste respeito, né, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Ele diz assim: porque se o que era transitório foi glória, muito mais em glória é o que é permanente. Diga assim: Senhor Deus, dá-me um pouco mais de compreensão desta grandeza. Aleluia. Nós temos orado, né, iluminado os olhos do nosso coração, Paulo diz, para que nós possamos compreender, Efésios, a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Jesus Cristo, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então Deus dá entendimento, sabe? Você ser tomado da plenitude de Deus. Deus é o quê? 1 João 5. Deus é amor. Se você ser pleno de Deus, a Bíblia diz: aprove em Jesus Cristo 1:9 e 2:19 de Colossenses 1:9, porque aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude da divindade.
E em Cristo, Deus era absolutamente pleno, quem vê a mim, meu Pai. E há essa possibilidade de acontecer conosco. De nós também sermos tomados da plenitude da divindade de Deus. Em Coríntios 2,19 de Colossenses diz: porque em Jesus Cristo reside toda a plenitude de Deus. E Paulo diz: se nós iluminar os olhos do nosso coração, nós vamos, para nós entender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade, nós também seremos tomados da plenitude de Deus. Por isso nós precisamos continuar caminhando, irmã Eduardo. Porque tem coisa grande, tem coisa muito grande, Ele disse: se aquilo que era passageiro, se revestiu de tanta glória, como não será agora o ministério daquilo que é permanente, não vai mudar. Nós falamos, a lei nasceu um prazo para ser, de validade, para ser trocada, e o ministério do Espírito não tem prazo, é eterno. Agora o Espírito mora conosco. Está falando claramente no ministério da morte, Sansão. Até gravei um áudio com o Ramos, estava um pouquinho meio triste lá, falando dessas coisas. Olha, no ministério da morte, a Bíblia diz que Dalila amarrou Sansão com 7 cordas trançadas, cordas novas trançadas. Eu fiquei surpreso esse dia, abriram um túmulo lá no Egito de 3.400 anos, então umas cordas lá novas, igualzinho as cordas que a gente faz hoje, igualzinho umas cordonas grossas assim, sabe, igualzinho novo, conservado, quase 4.000 anos, 7 cordas trançadas, era dado no mínimo, sabe, uns 4 polegadas, 100 milímetros. Sansão, os filisteus vêm para você entender para onde vai parar a corda. Tendões é o nervo do boi, Você tem um nervão que desce, assim, vai, desce, vai matar a boi. Ele sempre tirava aqueles tendões, aquilo lá é aço, 7 trançados. Sansão, os filisteus aí são você. Envio de escopo para buscar. Pega um armadinho, sempre uma pedra, põe aqui em cima da pedra. E aí, Maria? Não dá vontade de buscar mais de Deus, não? Sabe que não dá vontade de fazer alguma coisa? Aí está falando, olha, se no ministério da queixada do jumento, ele rompeu, Moisés? 7 cordas trançadas, 7 tendões trançados, um fio de soco chamuscado. Agora mesmo no nosso ministério, olha, pode enrolar lá umas 40 fios de aço lá e amarrar você. Você vai ter proporção. Isso que ele fala nessa grandeza, nós já estudamos isso, é isso que ele está falando, isso assim, nossa, mexe com a gente, porque se o ministério aquilo que era transitório, teve a sua glória, muito mais, 1 aos Coríntios 5,17, porque ele vai conseguir achar, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios 5,17 também, é isso? 5,17. Isso, ou é Romanos? Nós até acho que é Romanos. Acho que é Romanos 5,17. As coisas velhas passaram. É Romanos 5,17. É muito mais. Diz assim, queria dar para conseguir aí, só um minutinho. Romanos 5,17. Está dentro desse contexto. Só para você ver como é grande. Como é grande. Jesus está falando para você como é grande o meu amor por você. Aleluia. 5,17. Ele diz assim, sei. Viu? Estou lendo a versão aqui, mas estão meio brigado com a versão aí. Sabe o que está acontecendo? Pensando aquele
coisinha nossa, né, cara? Precisando de novo, né? Uma filha nova, por favor. 5,17. Eu vou ler aqui, ele vai colocar ali. Diz assim: olha, segundo aos Coríntios, Romanos 5,17. Perdão, diz assim: olha, José, que pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Ele diz assim, Moel, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que grande. Ele diz lá, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, né, pela ofensa de Adão. Ele diz, olha, muito mais os que recebem da abundância da graça e do dom de ser justo, eles reinarão em vida por meio de um só. E uma coisa é certa, nós sabemos, isso não se a velhice vai chegando, vai empurrando, toma remédio, e faz plástica, e faz exercício, mas a morte vai empurrando, a morte vai se arrastando, e vai empurrando a reina. É sobre nós mesmos, na grande parte de nós, a morte absolutamente soberana, a destruição. Quando nós reinarmos em vida, nós reinarmos pela justiça, ele diz, é muito mais aquele chato de mim. Se a morte é onde nós temos a morte reinando mesmo, ela vai empurrando, vai levando junto com o tempo, com a desobediência, ela vai empurrando, leva a escritura. Muito mais hoje, a morte tem como cabeça de menino, a graça, a justiça de Jesus agora o mundo inteiro, se nós vamos reinar muito mais que a morte reinou. Se nós podemos recuperar maravilhas, não é por aí, mas nós temos aonde Jesus ficava, não tinha morte. Não tinha cada dor, acabou-se, ele veio para destruir as obras do diabo. Já pensou que a primeira coisa? Nada, o Espírito monta a cultura, sequestra a alma da pessoa, estoura o corpo. Acertos, enfim, pela ofensa que nós fazemos, na condenação veio por uma ofensa, agora a justificação veio por muitas ofensas. Jesus, Adão comeu lá a manga, lá acabou, foi uma ofensa, acabou. Agora Jesus Cristo, a vida inteira, como dizer a obediência, a vida inteira, foi até o túmulo, até a cruz, para recuperar aquilo que nós perdemos num lapso, uns 2, 3, 4, 5 segundos da vida, não, com a vida inteira desse homem. Muito mais, nós temos a oportunidade e a possibilidade de reinarmos em vida, reinar sobre essas situações, reinar escravizar as pessoas, muito pelo contrário, reinar sobre os demônios, sobre as situações, marca a boca, ficar quieto, vendo claro. O que eles fizeram? Tinha alguém? Acabou, a vida foi
Tão somente eu tocar nesse óleo, se tão somente eu tocar, aquele considerado que tocou e foi curado instantaneamente. Alguém tocou de foi sugado por Deus. Glória a Deus. Muito mais a nossa esqueça. Essas coisas. Eu queria só terminar lá o texto de 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 3. Nós vamos terminar mais cedo hoje, né? Eu estou aproveitando, tá bom? Diga assim, eu também, pastor. Deus está falando só comigo hoje. Deus está falando só comigo hoje. Não tá. Deus está lá em casa, Deus que vamos pregar para aquele povo abençoado. Aí, ó, ele diz assim, olha, quando nós estamos aqui, ele diz assim, estou em casa, escrevendo maldito aqui, eu falei, meu Deus, não é possível isso aqui, Jesus. Capítulo 2 Coríntios 3, diz assim, ó, nós paramos ali, o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça, porque na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais do que é permanente. Amém? Ele diz, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu não está sendo, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, então o véu é removido e ele continua. Mas o que está escrito ali em Efésios 4,17, para nós encerrarmos, Efésios 4,17, está mais ou menos dentro deste sentido. Ele diz assim, olha, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Põe a mão assim no seu coração. Glória a Deus. Diga assim, ô coração, não sejas duro, resistente, mas em nome de Jesus, se volte, se quebrante e seja maleável, domável, aleluia, flexível para com as coisas de Deus. Glória a Deus. Toda a dureza do nosso coração. Ele diz assim que nós não devemos mais andar como andam os gentios, na vacuidade dos seus próprios pensamentos. Ele diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância
trevas em que vive pela dureza dos seus corações. Amém? Nós não podemos vivermos alheios à vida de Deus. Nós viemos lá de fora. Deus tem como nós falamos, um estilo de vida, um modus vivendi, um modus operandi. Deus tem uma maneira, um estilo de vida. Sabe, o nosso desafio, tenho falado para os irmãos, principalmente no ano passado, que o nosso grande desafio, irmão Leonardo, é encarnar a palavra. Sabe, é o nosso grande desafio, viver de acordo com os padrões estabelecidos, de santidade, de pureza, de reverência, de honestidade, de santidade. Esse é o nosso desafio hoje, encarnarmos a vida de Deus. Nós não podemos estarmos alheios à vida de Deus. Qualquer aspecto da vida de Deus, seja do poder de Deus, como da moralidade de Deus, desses dois aspectos, nós não avançaremos, nós não temos como enfrentar as situações. Nós precisamos conhecermos e continuar conhecendo Deus, sabe, ler a palavra e ouvir a palavra nesse aspecto assim investigativo mesmo, sabe? Eu preciso saber, eu preciso conhecer o que isso quer dizer, o que isso afeta a minha vida. Nós precisamos ler e ouvir nesse sentido, vir à escola dominical, se precisar, tome. Eu sei que está cansado, tome, pega fala para a Elisa fazer suco de o Edson luta, ele sai no domingo, ele sai do serviço e vem para cá, ele aguenta, poucas vezes ele pesca uma traíra, na Varicinha às vezes, a traíra é quando você faz assim, a traíra puxa, igual a Varicinha. Mas também passa a noite, se você não passa a noite, está cansado, peça para a Elisa fazer uma garrafada, sai bem fora, garrafada, sangue de Jesus. Trabalhamos com o moço, sabemos o Senhor, seu chiado desse tamanho, brancão, espanhol. Nossa, tomou tanta garrafada na vida dele. Não tem o que fazer com aquele homem. Morar no dia das indústrias lá, viu? Sangue de Jesus sobre ele. Mas fala para eles fazer umas 2 garrafas PET de suco de não dá sono, ou café mesmo. Já se quiser, eu deixo uma garrafa de café bem amargo aqui, para você ficar acordado, saber o que Deus está falando. Não levantar nesse domingo de manhã em vão, para vir aqui para não aprender nada, não saber nada, igual da mesma forma. Não, vim aqui para aprender, aquele aspecto investigativo, eu quero saber, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se explicam, elas se servem. Então, tem uma vida maravilhosa para nós vivermos. Vamos nos esforçarmos para viver esta vida, sabe? Tanto no aspecto de poder mesmo, sabe? Nós contamos, eu e você, por mais simplesinho que você acha, você conta com a força, com o poder de Deus, morte. Não é você sozinho, não existe mais isso. É eu, Jesus. Tenho procurado ouvir essas coisas, não ouvem, principalmente explicações razoáveis. E uma explicação como a queixada do jumento, o jumento inteiro distância entre o outro. 1 Coríntios, ou seja, João 3,5, 3,5, aquele que é nascido do Espírito dá uma ideia de alguma forma. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, não será Espírito ou parece com o Espírito. O gato gera o quê? Gato, A cobra gera o quê? E o coelho gera? E o Espírito gera o quê?
que é nascido do Espírito é Espírito. 3,17, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aquele que se une a Jesus Cristo, é um Espírito. Espírito é sinônimo de força, de poder, de glória. Isso é isso mesmo. Nós somos Espírito. Nós precisávamos nos enxergarmos, não como pessoas fracas, pessoas débeis. De fato nós somos, mas não tem jeito de eu me ver sem Jesus. O rei Davi diz: eu sou pobre e necessitado. Humildade de espírito total esvaziamento dele próprio, né, Luciano? Meu Deus, cuide de mim. Com meu Deus eu salto muralhas. Nós precisamos enxergar dessa forma. Pense nisso, né? Mauro tinha um jornalzinho, né, na Cristã Evangélica, lá em Guará, que era assim: nisto pensai. Aí ele dava um versículo, falava alguma coisa, colocava as coisas da igreja. Nós tínhamos um jornalzinho aqui, quem sabe alguém se anima a fazer um jornalzinho de novo aí. Mas o jornalzinho dele era nisto pensai. Então pense nisso. Deus é poderoso, é tremendo, é terrível, é justo, é fiel. E Ele mora em você. Vamos ficar de pé. Tem um hino aí, né, Moedas? Glória a Deus. Quarta-feira nós temos orado. Os irmãos fiquem atentos, porque nessa sexta-feira está previsto a gente começar a nossa escola de líderes, né, nessa sexta-feira. Então os irmãos fiquem atentos em relação a